Boa noite, a paz do Senhor. Eu sou a Silvana Costa, falo aqui de Limeira, no estado de São Paulo, do Brasil. Eu pertenço à Igreja Videira e hoje eu vou compartilhar aqui uma palavra direto do trono do Senhor para as nossas vidas. O Senhor já começou a falar comigo com essa palavra, porque antes de eu estar aqui, eu estudo a palavra que vai ser ministrada, e o Senhor já começou a falar comigo. O tema desta noite, eu tenho dono. Que maravilha, irmãs, que maravilha nós sabermos que nós temos dono. Nós temos dono. Você tem dono. O teu trabalho tem dono. Teus filhos têm dono. Teu casamento tem dono. A tua saúde tem dono. Tua vida financeira tem dono. Nós temos dono. E nós vamos para a palavra do Senhor, falando como é maravilhoso nós termos um dono. Porque quando nós temos um dono, significa que nós estamos protegidos. Ah, ninguém vai tocar, não. Ninguém toca naquele que tem o dono. Às vezes, o ladrão, ele até tenta entrar na sua casa. Ele tenta. E a gente, né, no natural, a gente coloca o quê? Segurança em volta da nossa casa, com cerca elétrica, câmera, proteção de vigilantes externos, tudo isso nós colocamos. Mas isso não é nada perto do que quando você tem um dono. E aqui nós vamos estar falando aqui hoje o Salmo 105:15. Vamos ver o que o Salmo 105:15 ele vai estar falando. Salmo 105, versículo 15, ele fala: Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Nós temos muito esse hábito de falar. Eu mesmo tenho esse hábito de falar. Ah, daquele que toca no ungido do Senhor. Quando você toca no ungido do Senhor, a briga não é com aquela pessoa, mas é com o seu dono. Nós vamos aqui também em, no livro de Crônicas. Vamos ver aqui. Primeira Crônicas 16, 22. Primeira Crônicas 16, versículo 22 fala: dizendo: Não toquei os meus ungidos e não façais mal aos meus profetas. Falando aqui em outra parte da Bíblia, mas está falando a mesma coisa. Não toque, não toque. Eles são meus, eles pertencem a mim, não toque neles. A palavra do Senhor fala que nós somos considerada a menina dos olhos do Senhor. Em Salmo 17:8 fala:
Salmos 17, versículo 8 fala: Guarda-me como a menina dos olhos e esconde-me à sombra das tuas asas. No Salmo 91 é um salmo muito ele é um salmo de proteção. Ele fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente Todo-Poderoso descansará. Mas aqui, ó, ele fala: ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontra refúgio. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá. E nenhuma praga vai chegar na tua casa. Mas no 11 fala: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Amém. Glória a Deus, porque nós estamos guardados. Nós estamos guardados no esconderijo secreto. Ninguém vai tocar, ninguém pode tocar. Eles podem até tentar contra a sua vida, mas o Senhor, ele te mostra, ele te dá revelação. Em nome de Jesus. Quantos versículos nós vimos que o Senhor nos guarda? Se eu começasse aqui a falar, seriam muitas referências falando do cuidado, do guardar. E como é importante você ter um dono. Quando você tem um dono, significa lugar de proteção. Quando o Senhor fala, vocês são para mim como a menina dos olhos. Eu costumo até falar quando eu estou ministrando na Gotas de Amor, eu sempre falo, menina dos olhos. O que é menina dos olhos? É essa bolinha, é a pupila. Se você está aí, ou você mesmo, ou alguém do teu lado, e alguém tenta colocar o dedo na menina dos olhos, na pupila, nessa bolinha do teu olho, o que que vai acontecer? Automaticamente você fecha o olho. Por um reflexo natural, você fecha o olho e você não consegue tocar e nenhuma pessoa consegue tocar. O que que significa? Quando vai tocar, fecha. Quando fecha, é proteção. Você está guardado, você está protegido. Você está protegido debaixo do esconderijo do Altíssimo, não tem lugar melhor para você estar. Fala que ele guarda debaixo das suas asas. Você pode ir aqui, uma analogia é ver a galinha quando ela guarda os seus filhotinhos, os seus pintinhos, ela guarda onde? Debaixo das asas. Ela abre as asas, eles entram todos ali, ela fecha e eles ficam ali protegidos. É assim que é a nossa vida. Nós somos protegidos, nós somos guardados. Nós temos um dono e ninguém pode tentar contra a nossa vida. Quando você receber algo, ai, mas eu fui no médico, eu recebi um diagnóstico, e esse diagnóstico, às vezes, ele não é um diagnóstico muito bom, mas eu vou declarar: a minha saúde tem dono. Eu vou declarar quando alguém quer fazer algo contra mim. Eu tenho um dono, minha família tem um dono. Quando alguém pensa de destruir a tua família, quantas pessoas ainda, né? Nós não temos que ver essas pessoas como pessoas nossas inimigas.
pessoas que estão tramando pelas nossas costas, querendo destruir o que é nosso, querendo destruir a nossa família. Mas essas pessoas, elas são mal, elas são cegas, elas estão nas trevas, elas são instrumento do mal para nos destruir. E a palavra do Senhor fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados e potestades que vivem nas regiões celestiais. Então, quando uma pessoa quer fazer algo de mal para nós não devemos odiar a pessoa, mas odiar aquele que está usando a vida dela. É contra ele que nós temos que lutar. A pessoa está sendo só um instrumento, assim como nós podemos ser instrumento de Deus. Tem pessoas que são instrumento do mal. Mas quando alguém quiser destruir a tua família, você tem que declarar: a minha família tem dono. Não toque em nada que é meu, porque tem dono. Quando uma pessoa tenta tocar no que é nosso, a luta não é nossa. Ela vai lutar contra o Senhor dos Exércitos, aquele que nos guarda, aquele que nos protege. O Senhor é aquele que nos guarda, ele guarda a nossa entrada, ele guarda a nossa saída. Quando nós estamos saindo das nossas casas, quando nós estamos entrando, quantos livramentos nós temos todos os dias. Às vezes o inimigo está lá na espreita, querendo nos atacar, querendo fazer algo contra a nossa vida. Mas o Senhor é aquele que nos guarda. E nesta noite aqui nós temos que continuar declarando: nenhum diagnóstico, nenhuma sentença de morte vai prevalecer contra a minha vida, contra a minha saúde, porque a minha saúde tem dono. Os meus bens materiais têm dono. A minha família tem dono. O meu trabalho, ninguém vai tirar o meu trabalho. Muitas pessoas usam, mas um colega puxou o tapete do outro. Ninguém vai puxar o teu tapete, não, porque aquele trabalho quem deu para você foi o Senhor. E a porta que ele abre, homem não fecha. Mas quando fecha, o Senhor tem uma muito melhor. É só ele que pode. Ele te deu o trabalho, ele abriu aquela porta, ele pode fechar quando ele quiser. Mas não é pessoa usada pelo mal que tem poder de tirar você de lá. Então, em nome de Jesus, nesta noite, que nós possamos entender aonde você está, qual é o seu lugar, qual é o teu lugar. Você está no esconderijo secreto, lugar de descanso. Muitas das vezes nós ficamos atribulados com tantas coisas, pensando em tantas coisas. Mas o Senhor está falando que Ele é o teu dono e que você pode descansar. Eu não sei qual é a tua luta hoje. Não sei se a tua luta é financeira, não sei se a tua luta é familiar, não sei se a tua luta é profissional, se a tua luta é na saúde. Mas lembre-se, o Senhor ele está pedindo para você descansar, que tudo é dele, tudo é para ele. E quando nós temos um dono, o dono que cuida. Quando nós estamos morando numa casa de aluguel, às vezes nós não podemos mexer em nada daquela casa. Mas quando nós precisamos mexer, nós temos que falar com o dono. É o dono que cuida daquela casa, não sou eu. E aqui nós temos um dono. Nós temos um dono e esse dono, ele cuida de tudo para você. Ele cuida para você não se preocupar com nada.
para que você descanse, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando teu filho estiver rebelde, você coloca, Senhor, é o Senhor que é o dono dele. É o Senhor que é o dono. Quando você vê uma situação na sua casa que não consegue, é uma situação. Ah, mas essa situação é irreversível. Não tem nada que o teu dono não possa reverter. É a tua saúde, ele reverte. É a tua família destruída, ele pode reverter. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir para a irmã Líbia estar colocando um vídeo de ilustração para você entender o poder de quando você tem um dono, aonde você está, como você é protegido, como você é protegida, ainda que tentem pelas suas costas, o Senhor está cuidando de você, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vou estar colocando agora, minha irmã. O macumbeiro cortou as flores da casa de uma serva de Deus para levar as flores e ornamentar lá o candomblé, ornamentar lá o local de trabalho deles. E olha o que aconteceu. A irmã estava no culto neste momento. Ouça esse testemunho aí. A irmã disse que foi para o círculo de oração. Ela dirigia algum círculo de oração na área de GE. E ela disse que na frente da casa dela, ela fez um jardim, colocou umas plantas, cuidava, ornamentava aquele negócio todo. Ela foi para o círculo de oração trabalhar. Quando ela chegou em casa, as plantas dela estavam tudo cortada, tudo torada. Ela disse que ficou tão triste, disse assim, mas Jesus, o Senhor não disse que cuidava da minha casa, que cuidava das minhas coisas, que cuidava de tudo. Olha só, alguém veio, cortou meu jardim todinho, levou minhas flores, eu cuidei tanto. Jesus disse a ela, se aquiete que você vai entender o mistério daqui para mais tarde. Quem passou na casa dela, minha amiga, e cortou as plantas dela, foi um rapaz que participava de trabalho de candomblé. O pai de chiqueiro dele disse assim, vá lá e arrume flor pra gente ornamentar o terreiro. Ele passou na casa dela, viu as flores tudo bonita e disse, achei, vou levar pra ornamentar o terreiro. Pegou as flores, ornamentou o terreiro todinho. Na hora que o trabalho foi começar, prepara tambor, prepara alfaia, bate, 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 nada desce. Bate, 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 nada vem. Bate tambor, as mulheres de saia roda, mas demônio não quer descer dentro do ambiente. E o pai de santo tá sem entender, sem compreender o que é que tá acontecendo. Fala pra essa irmã que tá do teu lado, a tua casa tem dono. Se pegar vai ter que devolver, mas a tua casa... De tanto que insistiram, não teve entidade que desceu no terreiro naquele dia. O diabo incorporou lá em alguém e disse assim, quem trouxe essas flores? Eita glória, Senhor, Tu és grande, Senhor. Alguém disse assim, foi eu. E você pegou essas flores aonde? Na casa da irmã que mora aqui no final da minha rua. Você tá doido? Você tá trabalhando contra a gente? Você sabe de quem esta mulher pertence? Você sabe quem é o dono desta mulher? Você sabe o que é essa... Pegaram as rosas, as flores, os matos, tudinho. Deram uma pisa no rapaz e disseram, vá devolver aonde você pegou. Glória a Deus. Lá vem ele com as flores, meia-noite, batendo na porta da irmã. Ela disse que olhou de cima da casa dela
E quando viu um homem, ela disse: não vou descer, um homem sozinho, meia-noite. Jeová disse assim: vá lá, desça e receba o que é seu. Quando ela desceu, ele estava lá, ele disse assim: irmã, a senhora não me conhece, mas eu lhe conheço. Eu vim aqui mais cedo, peguei suas flores, levei para o trabalho, mas não deu certo, contou o caso. Eu vim aqui lhe pedir perdão e entregar as flores de volta para a senhora. Mas, ó irmã, antes de eu ir embora, me diga uma coisa. Quem é esse espírito para quem a senhora trabalha? Ela disse: não é espírito não, meu filho, é Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. A senhora acha que ele me aceita? Aceita e ainda muda a tua vida. Após eu quero aceitar Jesus agora. Sai o salvo, balança essa irmã que está do teu lado e diz a ela: o que é teu tem dono. O que é teu tem dono. O que é teu. Meus irmãos, esse testemunho é muito forte. Fica tranquilo, porque a sua casa está guardada. Se você está em Cristo, fique em paz. Deus cuida de você, Deus cuida dos seus, Deus cuidou até das plantas desta senhora. Porque aquilo que é seu, o inimigo ele pode até ter inveja, como colocou na cabeça desse rapaz para ir lá e cortar, mas ele vai ter que trazer de volta. Deus vai abençoar por esses dias a vida de alguém que está me assistindo. Áreas que o inimigo tentou cortar, áreas que o inimigo quis colocar as mãos dele. Deus está dizendo: restituí-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto. Eu vou trazer, eu vou operar. Aonde o inimigo colocou as mãos dele, Deus vai remover. A mão forte do Senhor desce hoje na casa de alguém. O poder de Deus se manifesta na vida de alguém. Eu sinto a presença de Deus aqui, porque cadeias espirituais estão sendo quebradas. Deus está desmantelando, sim, Deus está quebrando todos os laços do inimigo. Sim, porque o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Deus vai desfazer todo o laço agora de macumba, todo o laço de magia negra, de feitiço, toda a arapuca, toda a cilada do maligno, cai agora em nome de Jesus. Na tua casa, onde você estiver agora, o diabo saia em nome de Jesus. E a paz entre no seu lar, a alegria entre no seu lar. Hoje a resposta de Deus chega para alguém que está me ouvindo agora. Se você crê, comente aqui: eu creio. Tomo posse desta palavra. Comente aqui: Senhor, eu tomo posse para dar legalidade no mundo espiritual. Curta este vídeo, envie para alguém hoje. Quem sabe foi cortado a alegria, foi cortado, ali foi flores, mas alguma coisa foi cortada da sua casa. O inimigo o invejou, cortou, alguém quis levar o que era seu para o território do inimigo, mas hoje Deus visita lá e cancela toda a obra maligna contra a sua casa, contra a sua vida. Quem pegou peça de roupa, quem pegou cabelo, essas coisas, pensando em fazer o mal, Deus hoje queima toda obra contrária contra a sua vida, no nome de Jesus. Se você crê, diga: eu creio. Amém. Que Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia, Espírito Santo. Em nome de Jesus, que as irmãs tomem posse. Nada que é teu, o inimigo não vai tocar. Em nome de Jesus, ele pode tentar, mas ele vai ter que trazer. Ele vai ter que trazer de volta, porque se ele pegou, ele vai devolver. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Amém, irmãs? Amém, irmã Desculpa. Silvana. Glória a Amém, Deus. amém, Que palavra amém, poderosa. Glória a Deus. Nós temos dono. Ai de quem tocar no fio de cabelo do ungido do Senhor. Louvado seja o nome do amém, Senhor. amém, Glorifico a Deus por essa palavra. amém. Se tiver alguma irmã que quiser comentar algo sobre essa Eu quero palavra, mas comentar, irmã. quando Eu quero comentar. pode comentar, irmã.
Amém, graça e paz. Eu me chamo Jeane, eu estou aqui na Itália. Hoje eu fui para o médico porque, como todo mundo sabe, eu sou diabética, né? Aí, glória a Deus, a minha diabetes está muito bem, tá 80, 85, tá muito bem, né? Só que a minha vista, eu tenho um problema seríssimo na minha vista desde que eu estava lá na casa de Rúbia. Eu não enxergo bem. Aí eu fui no médico hoje, quando chegou lá, o médico disse para mim: "Olha, você tem um tumor na sua córnea e você deve fazer vários exames." Eu disse: "Tudo bem." Aí quando eu saí do hospital, quem estava na fazendo uma oração foi Rúbia. Eu disse: "Oh, meu Deus, eu queria tanto ver." Mas depois eu vejo que eu estava lá em Chiari. É, é longe daqui. Aí, quando eu voltei, quando eu estava dentro do metrô, eu disse: "Senhor, eu sei que eu tenho um dono. Eu sei, Jesus, que eu tenho um dono, Senhor. Eu sei que isso é só coisa que eles falaram, mas a minha saúde é tua, Jesus." E eu nem me abalei, sabe, irmã? Eu nem me abalei. E hoje, quando eu estou aqui escutando essa live poderosa, maravilhosa, o Senhor fala para mim: "Filha, tu tem dono." Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por cuidar de mim, Deus. Muito obrigado, irmã, por essa palavra tão poderosa. Que o Senhor te use mais e mais em nome de Jesus. Obrigada, agradeço a oportunidade. Amém, amém. Irmã Jeane, uma coisa que eu tenho para falar. A irmã nunca deve tomar posse da doença. Não tome posse, porque se nós formos, né, falar assim, mas na escola tem os pronomes possessivos. Qual é os pronomes possessivos? Meu, minha, né? Lá, tal. Mas por que que você está falando isso, irmã Silvana, de escola e tal? Porque meu é possessivo, ele significa eu me aproprio disso. E quando a irmã fala minha diabetes, a irmã dá legalidade para Satanás colocar a doença na irmã e a doença